tudo que o canal não tem nada a ver com a minha licença médica. O canal já tinha 3 milhões de inscritos. Pelo amor de Deus, vocês estão com a cabeça onde? Porra, vamos fazer um jornalismo, vamos ver as coisas. Agora, porra, como eu tô dizendo, elementos, e não tem nada de errado, na prática, fazer crítica a político. Porque você deveria fazer crítica a político, você deveria fazer o que eu tô fazendo. Hoje vamos falar da terceira tentativa de destruição da imagem do Glauber. Glauber Mendonça é alvo da justiça por divulgar um discurso de ódio no canal dele na internet. As duas primeiras tentativas foi através de sites e blogs, onde expôs o Glauber, amplamente aí os influenciadores falaram, o Brasil está acompanhando. A pergunta fica, o porquê disso tudo, né? A narrativa está sendo construída que Glauber estaria de atestado e está aí fazendo 16 horas de live. Então quer dizer que ele está, né, fazendo de valer de um atestado, até ele ficou bravo. Para poder trabalhar. As pessoas falam, meteu o atestado. Meteu o atestado é um termo pejorativo para dizer que o cara é vagabundo, que o cara não tem nada e botou um atestado para se dar bem. O canal do Glauber é grande, é o maior podcast policial, um dos maiores podcasts aí do Brasil. E nós construímos o maior podcast policial. Eu tenho a honra de estar entre os 5 maiores podcasts do Brasil. Como eu mostrei aqui para vocês e eu falei, são 8.853 vídeos, 1 bilhão e quase 500 milhões de visualizações. E aí... um canal que bate em político, que fala da segurança dos brasileiros. Da falta de segurança, né? A falta de segurança dos brasileiros. Então a gente começa a entender por que está ganhando uma atenção tão grande da mídia num canal de YouTube. Sim. Mas não é qualquer canal de YouTube. É o canal de YouTube. É o canal de YouTube. E aí eles pedem para que o youtuber seja notificado pelas redes sociais. Meu Deus. Como não conseguiram nos... E ele tá batendo forte em políticos. Então, para mim, é exatamente isso. Então, através dessa exposição que está colocando em risco, uma agência de inteligência, ela não expõe os seus agentes, justamente para o seu trabalho ser melhor feito pelos seus agentes e também pela segurança dos seus agentes. Então, Glauber, além de ser exposto aí num canal de podcast, ele também foi exposto na questão que o policial já é mal visto, né, pelos bandidos, e agora da ABIN. A jornalista se achou no direito de revelar. Revelou um agente de inteligência, externou a minha identidade, o meu cargo. Eu, sendo uma pessoa pública, aumenta o meu risco de segurança. Eu que já tinha riscos, hoje eu tenho mais. Prejudicaram ele na questão da segurança, por quê? Porque ele está falando o que os brasileiros não podem ficar sabendo, que tem um aumento aí da criminalidade, que a falta de segurança, que é uma mazela dos brasileiros, está cada vez maior, porque é uma época de eleição, então precisa ser tudo maquiado. Maquiado os números, tem que calar as pessoas, isso é democracia. Isso aí a gente tem que acompanhar de perto e não deixar acontecer de calar o Glauber, que daí eles ficam procurando alguma coisa. O que a gente tem para falar dele? O que a gente tem? Sim, eles tentaram calar na rede social, né? Eles tentaram calar no YouTube, tentaram calar não deu um aviso. Certo. Não deu ele certo. Ele disse que não vai parar. Não deu certo, agora isso foi a terceira tentativa é a TV aberta para ter um alcance ainda maior. Na internet já está sabendo, quem acompanha a internet sabe dessa história. Né? E lá não deu certo, lá fracassou a tentativa deles acabarem com a imagem dele. O pessoal apoiou ele, em vez de criticar, apoiou. Eles queriam que criticasse, queriam que detonasse. Abandonasse, né? Mas é uma construção de narrativa, isso aí é antigo. Quando quer calar e intimidar alguém, que tá parecendo isso, né? E tu vê que pegar uma proporção, aquilo que eu sempre falo, pega uma proporção em rede nacional, na TV aberta, o cara já tem que se preocupar. Quando vai pro Fantástico, se tem uma matéria que aparece no Fantástico, olha, exemplo, a do Cão Orelha. Teve uma matéria no Fantástico dizendo que, não, vou mostrar a verdade, não é igual à internet, e se esfriou toda aquela situação. Então, o dia que tiver uma matéria minha no Fantástico,
A hora que vai ser o gol final contra o Glauber vai ser matéria fantástica. Pode anotar. Eles não vão parar. Sim. Não vão parar. É uma demonstração disso, né? Porque qual é a intenção de toda essa exposição do Glauber? Isso pode acontecer comigo, contigo, com vocês, né? Porque tu não pode criticar políticos, governo, ações públicas para a proteção do povo. Não, depende do que tu criticar. Mas quem que está por trás? Qual é o político que está querendo a destruição dessa imagem? E eu não vou criticar? Eu vou criticar, eu vou bater. Lógico que eu vou bater, e eu vou bater com força. Na segunda matéria diz que não estão encontrando ele, não conseguem encontrar. Sim, se ele tem endereço, tem em casa, eles não encontram ele. Pois é, todo mundo encontra ele, né? Ele tá ali, traz um convidado, não é qualquer convidado. São ali políticos, policiais, todo mundo vai no programa dele, mas a justiça até estava conversando, pô, mas será que a BIM não sabe onde que ele tá? Mas a agência de inteligência. Mas aí a gente viu que ele falou, né? Não, a BIM me achou, mandou pra mim a intimação, tudo, né? Então o Ministério Público parece que não conseguiu achar numa ação de 2024 ou 23, alguma coisa assim, por discurso de ódio. Bateu na casa do pai dele. Caramba, meu irmão, botaram até meu pai no bagulho, cara. É bastante estranho, a gente tem que começar a se questionar o porquê disso. O porquê? É que quando você fala de poderosos, aponta os políticos, expõe as mazelas ao povo, isso aí dá problema. Falar a verdade dá problema. O Rubão teve falando sobre o caso e ele falou muito bem. Em 2018, as redes sociais tomaram conta, né? Tu vê que Bolsonaro conseguiu se eleger com quase nada de dinheiro, impulsionado das redes sociais. Acho que a estratégia dele foi em 2022 a mesma coisa, e aí não conseguiu êxito. Mas eles pensaram o seguinte, ó, nós vamos abafar isso aqui. As redes sociais estão uma terra sem lei, a gente não consegue controlar a narrativa, a gente não consegue controlar o que acontece nas redes sociais, porque eles querem, já que vivemos uma democracia, mas eles querem dizer o que a gente precisa saber. Tu vê o caso Master aí, eles estão aí fazendo de tudo para as investigações não avancem, né? Porque determinadas conversas não chegam na população, então é bastante complicado. E a gente tem que ficar atento aí, porque o Glauber, se nós abandonarmos, que é o que não está acontecendo, né? O pessoal está lá ficando mais pessoas nas suas lives, nos seus vídeos, mostrando apoio nos seus comentários, né? Porque senão eles vão acabar com o Glauber. Mas todo mundo eles sabe. Querem calar ele. Agora é o Glauber, daqui um pouco é outro, daqui um pouco é outro, daqui um pouco ninguém mais pode tocar em assunto nenhum. Porque senão eles vão massacrar. Então, olha, tem que começar a ter cuidado aí, tem que começar a prestar atenção. Nesse tipo de vazamento que aconteceu com o Glauber, que denunciaram ele que ele era um agente da BIM, isso aí num país sério, né? Num lugar sério, daria prisão para quem denunciou. Só que, pelo jeito, nem a BIM sabe quem denunciou, que é muito estranho, né? Porque foi fulano. Pelo que a reportagem falou, são colegas do Rio de Janeiro. Então já são vários. A geografia já jogou para um lugar só. Num estado só. E ela deu informações importantes, né? Que colegas, ou seja, mais de um, do escritório do Rio já restringiu bastante, já funilou bastante, deu as informações, né? No mundo sério, como dizem, cabeças rolariam. Mas aqui não acontece nada. Aqui como o Glauber falou, passou por atestado médico, ele fez todo o rito para atestado médico. Eu passei por perícia médica. O meu atestado não é causada, não. Aquelas 16 horas não era quando ele estava de atestado médico, foi quando ele começou. Então, como ele trabalha em turnos, tinha plantão, então ele tinha dias para gravar. Então eles pegaram todo um contexto, estão criando todo um contexto, uma narrativa. Pega um pedaço aqui, pega um pedaço ali, para construir a narrativa e desumanizar, que é uma prática muito comum quando quer destruir a imagem, quando quer acabar com a pessoa, quando quer calar essa pessoa. Não me coloque no mesmo buraco que vocês, porra.
Ele não falou que gravava 16 horas. Ele disse, eu até trabalho 16 horas. Significa o quê? Ele poderia estar trabalhando no cargo dele, vir pra casa e gravar, que nem a gente faz. Na folga dele. A gente também às vezes faz horas. Trabalhamos hoje, fizemos a nossa, agora estamos gravando agora à noite. Né? Entendeu? Isso aí somando, nossa, dá horas mesmo. Não, pelo que ele falou, essas 16 horas, ele falou que foi, como ele tem plantões, ele trabalha, se dedica nos plantões. E teve um dia que ele fez 12 horas de live, não 16. Até ele pergunta, cadê a prova dessas 16 horas? Cadê o vídeo? Cadê a live de 16 horas? É só pegar os vídeos e ver que horas eu gravei, quantas horas eu gravei. Ele disse que fez 14 num dia, e aí o YouTube só colocou 12. Mas não é no período de atestado. De horário de trabalho. Então ele estava falando, a gente respeita o nosso trabalho, só que esse momento ele está de atestado, passou por toda a parte médica colocou ele de atestado, então não está fazendo nada de errado. Sim, né? O médico atestou que ele tinha que ficar em casa. Fez uma perícia. Pronto. Aí ele continua com o canal dele. Não é da cabeça dele que ele foi lá, assinou o atestado e foi embora. Cara. Olha, é porque assim, ó, vão pegando algumas coisas, ó, tá aqui, ó. Eles achei, ó. Tá aqui, ó, achei uma coisinha, vamos pegar pra calar ele. Então tá feio essa situação. E eu vou dizer, olha, tá muito feio pra mídia, tá muito feio pra BIM e pra quem tá querendo calar o Glauber. Mas eu vou dizer, olha, ele era um ótimo agente da BIM. Porque ele se apresentava com outro, dizendo que era outra coisa. Vários agentes que foram lá da polícia, da mesma área que ele dizia que era, e não falaram nada. Ele tem então, ele tem vários concursos públicos que ele passou. Sim. Ele disse, eu sou burrinho, mas então eu estudei, eu vim lá de trás, estudei. Então, agente penitenciário era um dos cargos que ele tinha, passou no outro concurso. E ele continuava usando Ele disse, se o cara for pesquisar, vai ver que não estava mais como agente público, que daí ia estar o desligamento, mas onde é que ele está, né? Na BIM não aparece isso em edital, né? Então, a pessoa podia fazer uma pesquisa, mas ninguém iria pesquisar ele, porque ninguém... Ele falava que é agente penitenciário, tá beleza, né? Penitenciário. Já teve um, né? Teve um não, né? Teve alguns que disseram que sabia. Teve um em especial que disse que sabia da identidade dele, que é o 38, que falou, não, eu sabia. E aí até ele reagiu a esse vídeo onde o 38 disse que sabia. Olha só o que o Glauber falou. Essa informação da BIM, é lógico que eu já sabia antes. A 38 não foi 38. Aí fica a questão. O 38 disse que falou, perguntando sobre a BIM, deu a entender. E o Glauber disse que não sabia. Imagina. Então fica fácil, né? Se o 38 disse que em live, em entrevista pro Glauber, disse que perguntou como é que funcionava a BIM, é só ir na live onde está o 38. Mas o 38 fez algumas lives e são lives grandes. E não é que o YouTube, o pessoal pegou e resgatou essa parte, o 38 colocou. Olha a parte que o 38 fala, pergunta pro Glauber sobre a BIM. Mas os órgãos de inteligência também trocam informações entre si, não é isso ou não? Eu digo que... Sim, um delegado da PF não tem acesso ao material lá da BIM ou não? Não, se ele solicitar, ele recebe ou não recebe o... Talvez sim, talvez não. Deve ter conteúdo reservado e outros, não é isso ou não? Então, mas aí a imprensa criticava ele por ele não usar a BIM, usar uma inteligência própria dele, né? Pelo visto, ele não fazia nada disso, né? Pois é, a inteligência própria dele devia ser ouvir falar da galera que chegava lá no gabinete, né? Do Zap, né? Pois é, do Zap, só se for do Zap. E aí, meu amor, o que tu acha? Tu acha que ele sabia realmente ou ele só colocou da BIM porque era um policial ali? Se ele não tinha tanta certeza, ele tinha uma desconfiança. Porque se eles não botam... Acho que ele não quis expor, mas só perguntei como é que é a BIM. Porque ele é agente de outro departamento. Então, assim, se é uma coisa exclusiva, se é uma coisa escondida, não teria... Não, mas tá provado ali, o 38 falou da BIM. Sim, viu no vídeo ele aí. Falou da BIM. É que nem quando foi o garotinho lá. O garotinho sabia quem ele era. Quando foi pela primeira vez. Sabia quem ele era.
Não sei. Porque ele deu um toque. Eu não assisti a live. Porque ele deu um toque a respeito da BIM. Ali então ele tava conversando na última, não sei se é a primeira ou última vez que o Garotinho esteve lá, o Garotinho falou, né, toda essa situação, né, lamentando toda essa situação, expondo aí um agente, não sei, sem necessidade, porque é uma situação administrativa, tá ganhando proporção do jeito que tá. E isso só me dá a entender, e todos que estão assistindo e vendo esse caso, que é uma situação de intimidação. Estão criando uma narrativa para desumanizar ele, para ele perder aí não só apoio, mas também patrocínio. Sim. Glauber perdeu patrocínio, que nem ele disse, vocês viram algum aqui propaganda da Insider? Não tem? Eu não tinha nem percebido, olha que eu assisto. Vocês repararam que a Insider saiu do canal, certo? Vocês viram alguma propaganda da Growth? Vocês repararam que a Growth saiu do canal, né? Growth trocou aí, CEO, dono, tá em transição, em transformação, mas será que foi por causa que a Growth saiu por causa dessa exposição? Será que o Insider tirou a sua propaganda por causa de toda essa exposição? Então o Glauber está sendo prejudicado com toda essa exposição e está perdendo patrocínio. Não pode falar? Mano Walter tá falando para eu não falar. Eu vou filtrar para respeitar a preocupação do Mano Walter, porque o cara ele é impactado também e ele está sendo um leal protetor, então eu tenho que respeitar. O único que não tirou o patrocínio dele é o Estratégia. Muito pelo contrário, tá até aparecendo aí a camisa aí, Estratégia. Ele disse, ô Estratégia, pô, me vê aí melhor, né? Sim. Me ajuda aí, né? Já fizeram uma propaganda de graça. Pô, estamos no G1, estamos aí em TV aberta, né? Tá, como ele falou, tô ali bem na foto, né, com a camisa da Estratégia, então a Estratégia não tirou patrocínio. Acho que eu tenho que ter uma conversa com Estratégia mesmo, hein, cara. Porra lá, cara, apareceu o Glauber bonitão, mano, com um belo sorriso, um sorriso branco, de camisa do Estratégia. Porra, na Globo News, quanto deve ser pra anunciar na Globo News, cara? Rapaz, é uma grana, hein? Pô, uma grana. Cara, ô, Estratégia, olha pra gente aqui, cara, que a maré, ó, o tempo tá ventando muito, a maré tá forte, tá difícil as coisas por aqui, todo dia é trovoada, todo dia é tempestade. Estratégia, pô, apareceu na Globo News, cara, ó, bonitão com a camisa lá, cara, ó, e o sorriso? Sorriso Colgate do menino Fala Glauber. Então quer dizer que o Glauber vai ter dificuldades nesse primeiro momento, mas com o passar do tempo, com certeza outras vão reconhecer o que está acontecendo, vai voltar com certeza os patrocínios no canal, porque ele tem ali uma equipe, então tem pessoas que dependem do trabalho sendo feito e estão querendo terminar com o trabalho do Glauber por quê? Né? Diminuir o alcance, intimidar por quê? Né? Será que é por causa justamente dele ter colocado um atestado e tá trabalhando aí no canal, ou porque ele tá falando a verdade? A maioria da galera que entrou e permaneceu na BIM é petista, meu irmão. E provavelmente, com esse governo atual, meu irmão, eu não posso afirmar que é verdade, mas é verossímil. É possível que a Glauber seja inocente de todas as acusações e ele esteja sendo posto para fora da BIM, exposto por suas posições anti-PT. Tá expondo a nossa falta de segurança, né, que governo federal, governo estadual e municípios têm que nos colocar como prioridade, porque ninguém aguenta mais o que acontece, essa insegurança. A pessoa não pode ir na parada de ônibus com medo, vive com medo, né, vendo o crime organizado, as facções aí tomar conta do país e ficar aí cada vez mais regiões ocupadas por esses criminosos. Bom, essa situação está tomando uma proporção que não deveria, porque só o Ministério Público falar com a BIM, que a BIM sabe como encontrar, né? E solucionaria tudo isso, daria intimação, Glauber faria sua defesa e aí daria sequência aos processos. Mas a gente está vendo o que está acontecendo. Aqui é o Brasil, né? Quando incomoda alguns, coisas acontecem, coincidências acontecem. E nós vamos ficar de olho, né, se tiver uma quarta, quinta tentativa, informando vocês e mostrando aí tudo que acontece
né, no nosso Brasil. Então, a todos que estão conosco e ficaram conosco até aqui, nosso muito obrigado e até o próximo vídeo.